Bem, amigos, satisfação, quero cumprimentá-los para mais um estudo da parte de segunda-feira, dia 5/10, a lição de número 2, a lição que trata sobre educação cristã, e dentro do tema de segunda-feira, vamos falar sobre a infância de Jesus, uma infância modelo. Quando falamos de educação cristã na família, nós estamos falando de doutrinar os filhos nos caminhos do Senhor, ensinando os filhos a reverência a Deus, o respeito aos mandamentos, o respeito com as coisas sagradas, como a Bíblia, a igreja, a Santa Ceia, o batismo, essas coisas que nós sabemos que são de grande utilidade na vida cristã. E por isso o sábio Salomão, ele disse aquelas palavras sábias: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, ela não se esquecerá do caminho que aprendeu. Provérbios 22, verso 6. Pra vocês terem uma ideia, numa manhã de sábado, na igreja de Nova Iguaçu, depois do culto, o pastor percebeu que havia uma pessoa nova, uma visitante, uma menina de 14 anos. Quando terminou o culto, na saída, a menina disse: pastor, eu gostei demais do culto de hoje, e eu gostaria tanto que a minha família também estivesse aqui, fosse crente também. Minha família, ela já foi cristã, já foi uma família evangélica, mas depois que meu pai morreu, minha mãe adoeceu, então nunca mais nós viemos na igreja. E uma coisa pior aconteceu. A minha mãe hoje dirige um centro espírita. E ela olhou triste para o chão e disse: com certeza minha mãe nunca vai voltar para Cristo. O pastor disse: será que nós podemos fazer uma visita à sua mãe hoje à tarde? E a moça disse: pastor, eu acho que ela não vai aceitar. O pastor disse: vamos tentar pelo menos, podemos tentar? Que tal às 15 horas? Vai eu e o irmão Raimundo? A menina disse: tá bom, pastor, então eu espero o senhor então às 15 horas. Mas já fiquem aguardando, pode ser que minha mãe não deixe vocês entrar. Então eu vou ter que conversar com vocês no portão. Não, a nossa ideia é conversar com sua mãe. Vamos tentar. De toda forma, a gente vai lá nessa expectativa. Se ela não deixar, não tem problema. Então, quando foi às 15 horas, lá estava o pastor e o irmão Raimundo ali para visitar aquela jovem que havia ido à igreja, né? Quando chegaram, bateram palmas, a menina veio atender, e a menina disse: olha, eu falei com a minha mãe, ela disse que vocês podem entrar, mas que a visita tem que ser bem rápida. Minha mãe, ela é cadeirante, e ela está na cadeira de roda, então sejam breves, pastor, seja breve para ela não ficar nervosa com o senhor. O pastor entrou, o irmão Raimundo também, e ali conversaram com aquela senhora, cumprimentaram, uma senhora de fisionomia cansada, assim, visivelmente abatida pela doença, por estar numa cadeira de roda. O pastor fez algumas considerações, e logo o pastor então abriu no livro de Marcos, capítulo 2, verso 3, e diz: olha, eu vou ler só um verso para a senhora. E então abriu ali no verso Marcos 2, verso 3, que diz assim: e trouxeram um paralítico carregado por 4 pessoas, e Jesus o curou. Disse mais algumas palavras de consideração, e disse: irmão Raimundo vai cantar o hino para a senhora ouvir. Então o irmão Raimundo cantou, tinha uma voz muito bonita do irmão Raimundo, e quando terminou, aquela senhora estava visivelmente emocionada. Ela disse: pastor, enquanto o senhor falava, enquanto esse irmão cantava, eu tomei uma decisão. Eu vou voltar para a igreja e eu não quero mais saber de centro espírita aqui. Eu não sei por que eu fui ter essa ideia de botar um centro espírita aqui no salão aí da frente da minha casa. Eu recebo um aluguel, mas não quero mais saber disso. Eu decido, vou acabar com esse centro espírita. Eu agradeço a minha filha, porque ela não se esqueceu do que eu ensinei para ela quando ela era pequenininha. Através dela é que eu estou tomando essa decisão hoje. E eu resolvo mais uma coisa, pastor: o centro espírita eu vou fechar, e no lugar do centro espírita eu quero que o pastor venha e abra aqui um pequeno grupo, para que nós possamos estudar a Bíblia. Gente, olha, todo mundo deu glória a Deus, porque pode-se perceber que o que se ensinou para aquela menina na infância veio refletir agora na sua adolescência, e que ajudou muitíssimo aquela família e aquela mãe. Por isso, gente, a gente deve perceber que a educação cristã dentro de uma família se torna uma bênção para sempre. Por isso, vamos olhar agora para a infância de Jesus, para o seu aprendizado como criança e como jovem também. Nós sabemos que as pessoas perguntam muitas vezes: como é que foi a infância de Jesus? A infância de Jesus foi normal? Não foi? Como é que foi? Ele foi cercado por pessoas? As pessoas especulam sobre a infância de Jesus. Na verdade, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre a infância do Senhor Jesus Cristo. Fala muito pouco sobre a infância, porque isso não é de grande relevância. O ministério dele sim é de relevância, mas a infância e a juventude, a Bíblia não fala muito.
Os pais de Jesus moravam em Nazaré, que era uma cidadezinha muito simples. Jesus sabia ler o hebraico e ele conhecia muito bem as Escrituras. Para vocês terem uma ideia, Lucas 4,16 diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus conhecia o hebraico, ou seja, a língua natural que foi escrita ali, o livro dos profetas. Ele provavelmente recebeu a educação básica que todo menino judeu aprendia ali, como aprender a ler, aprender uma profissão, aprender a compreender a palavra de Deus, ler os rolos dos profetas e então entender o que os profetas estavam dizendo. Jesus não teve grandes estudos como os rabinos da época, mas Jesus tinha uma inteligência fora do comum. Tanto que aos 12 anos, a mãe de Jesus e o pai, numa viagem a Jerusalém, esqueceram-se dele, ele se perdeu e foram encontrá-lo no templo, conversando com os rabinos, admirados de sua inteligência, do seu conhecimento. Porque sua sabedoria vinha da sua vida de comunhão com Deus. Veja, a primeira profissão de Jesus foi carpinteiro, ensinada com certeza pelo seu pai José. José, como todo pai judeu, tinha que ensinar para o filho uma profissão. E José, então, ensinou provavelmente a profissão de carpinteiro para Jesus. Jesus também conhecia muita coisa de agricultura, porque onde Jesus morava era uma cidade assim do interior. E, obviamente, as comunidades e as famílias estavam muito envolvidas com o plantio, com a colheita, com a ceifa. Então, com certeza, Jesus ele estava entrosado com essa questão da agricultura. E Ellen White, ela nos diz o seguinte: a infância e a juventude de Jesus foram passadas numa pequenina aldeia montanhesa. Seu lar foi a obscura e desprezada Nazaré. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. Desejar todas as nações, na página 68. Pergunta número 2 da lição de segunda-feira. O que a Bíblia nos fala sobre Maria e José e como eles educaram o Senhor Jesus Cristo? Lucas capítulo 1, verso 26, diz assim: ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Verso 27, foi enviado a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Verso 30, disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, o qual porás o nome de Jesus. Disse-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Verso 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1, 46, diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. Mateus 1, verso 18 em diante, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo, e não a querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Porém, em sonho, um anjo lhe apareceu, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria como sua mulher. Então, para a pergunta, como era a vida de Maria e José? José e Maria eram tementes a Deus e creram na promessa dada pelo anjo e cumpriram os requisitos que assim foi solicitado pelo anjo. Eles eram pessoas fiéis. José era chamado um homem justo. Maria era uma mulher temente a Deus.
Jesus nasceu neste lar, nessa família, para ser educado com princípios justos. Gente, um casal fiel a Deus só poderia ter um comportamento de fidelidade como José e Maria tiveram para educar o mais importante ser deste mundo. Já imaginou o que foi criar Jesus Cristo? Eles ensinaram a Jesus a parte prática da vida através dos ensinos dos profetas e através de uma profissão assim humana, como todo menino judeu deveria aprender, ensinar a comunhão e devoção a Deus. E esta comunhão que José e Maria ensinaram para Jesus, Jesus levou para a vida dele. Pode ver que os registros sempre dizem que Jesus foi para o monte para orar, Jesus foi para o jardim para orar e passou a noite inteira em oração. Quando foi escolher os discípulos, diz o texto bíblico, ele passou a noite inteira orando. Jesus era muito apegado a Deus. Mas de onde veio esse apego? Era porque ele era o filho de Deus? Não, é porque Maria e José dedicaram-se a ensinar o menino, e diz a Bíblia, e crescia Jesus em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Conselhos da Paz, Professores e Estudantes, página 141. Diz assim: na infância, Jesus fez os trabalhos de uma criança obediente. Falava e agia com a sabedoria de criança, honrando seus pais e realizando os desejos de modo a auxiliá-los conforme a habilidade de uma criança. No entanto, em cada estágio do seu desenvolvimento, ele era perfeito, com a graça simples e natural de uma vida sem pecado. Que bênção que foi Jesus como filho, né? Maria deve ter ficado muitas vezes emocionada ao ver Jesus, o Filho de Deus, que ela estava assim ensinando. Ensinando o Criador do universo. Gente, era algo assim espetacular. Quando José e Maria se pegavam olhando para Jesus, quem sabe dormindo, eles muitas vezes devem ter se ajoelhado agradecendo a Deus. Primeiro porque pediam a Deus sabedoria para estar educando aquele menino que seria o salvador do mundo, que teria uma missão maravilhosa entre os seres humanos. Educar os filhos nos caminhos de Deus é realizar a obra mais solene de nossas vidas. Uma irmã, uma senhora muito ativa na igreja, disse ao grande pregador Moody, pastor Moody, sabe de uma coisa? Eu me sinto vocacionada para o evangelismo, para falar às pessoas, para pregar às pessoas. Mas eu não posso realizar esse sonho porque eu tenho 5 filhos. Então o pastor Moody olhou para ela e disse: minha irmã, a irmã tem o maior e mais exigente auditório de qualquer pregador. Esse auditório são os seus filhos. Se a irmã conseguir levar os seus filhos diante de Deus até que eles cresçam, a senhora terá feito a maior obra de evangelismo que Deus já confiou a uma mãe cristã. Quando educamos nossos filhos, como Maria fez com Jesus, a bênção não vem apenas só para a gente, para a nossa família. A bênção vem para as pessoas que estão ao nosso redor, para outras famílias também. No Pernambuco, o irmão Severino resolveu cavar um poço. E cavava, e os irmãos da igreja diziam: irmão Severino, irmão está ficando doido, cavar um poço nesse sertão, não vai achar água nunca. Você vai chegar no Japão, não vai achar água. Ele disse: mas eu sou persistente. E cada dia as pessoas viam que o monte de terra e do lado de fora do poço ia aumentando, o irmão Severino lá cavando. Até que um dia, depois de 30 dias cavando, olha, o irmão Severino bateu com uma picareta num veio d'água. Ali ele encharcou os pés e aquela água brotou rapidamente. Ele teve que segurar numa corda e pedir para alguém levantá-lo lá do fundo do poço. Um poço estava ali para saciar a sede da família e também de todos os vizinhos em redor. Todo mundo agradeceu, batendo palmas pela persistência do irmão Severino. Até o pastor disse: irmão, vamos convidar as pessoas para ouvir a palavra de Deus. E a igreja meio mole, assim, sem querer fazer as coisas. E o pastor disse: temos que ser persistentes. Irmão Severino, o que é persistência, irmão Severino? Ele disse: pastor, persistência é cavar um poço. Isso é persistência, porque a gente beneficia a gente, a nossa família e as famílias em redor. Então, irmãos, vamos procurar os interessados como se estivessem cavando um poço, com assim diligência e com perseverança. Gente, ter uma mãe, ter um pai compromissado com a educação religiosa é um grande tesouro para a família. Eu já falei sobre Susana Wesley, eu fui verificar, ela teve 19 filhos. 19 filhos, e diz ali a história que ela tirava tempo todo dia para falar com cada um pessoalmente sobre a palavra de Deus.
E por causa disso, 2 dos seus filhos se tornaram assim expoentes no evangelismo, John Wesley e Charles Wesley. Impressionante como esses homens pregaram a palavra de Deus e como levaram pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas que aprenderam com a mãe a como ganhar pessoas para Cristo, a respeitar a divindade, a colocar as pessoas em contato com a palavra de Deus. Queridos, façamos da nossa casa a escola que moldará o caráter dos nossos familiares para a eternidade. É o compromisso que Deus nos dá. Quem for negligente com esse compromisso vai pagar caro diante de Deus. Pois ele chegou a dizer em Mateus 18, de 3 a 5, em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino do céu. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta que eu estou com ela aqui, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar a um desses meus pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e jogasse o infeliz no fundo, na profundeza do mar. É muito dura essa expressão de Jesus, hein? Desviar uma criança, negligenciar o ensino de uma criança, ou de um parente, ou uma pessoa da nossa família, é um pecado de primeira grandeza. Deus vai cobrar isso de forma muito cara. Então o desafio é sério. Já pensou se você tivesse que educar Jesus nos dias de hoje? O que você faria? Se você fosse escolhido para a sua família, escolhida para educar Jesus Cristo desde nenenzinho, e a criança vai pegando aquelas manias, o que você faria? Tem gente pensando, eu estaria perdido. Porque pensando na família que você tem, você pensaria o quê? Pensando no local que você mora, meu Deus, seria uma tarefa sobre-humana. Gente, foi um privilégio Maria ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus, mas também foi uma responsabilidade do tamanho do universo. Convenhamos, não foi fácil. Maria disse, o Senhor me tem como abençoada, porque todas as gerações vão agora me chamar bem-aventurada. Mas não foi fácil. Foi uma tarefa que, olha, os dois tiveram que pedir muita orientação a Deus para guiar Jesus. Porque a sociedade que Jesus nasceu era uma sociedade corrompida pelo ócio, ou seja, pela moleza. As pessoas eram assim, negligentes com o trabalho, eles estavam sob o poderio romano, havia muita prostituição em volta, porque milhares de soldados romanos, eles traziam prostitutas para a cidade, para atender os soldados. Era uma sociedade corrompida. Não foi fácil para Maria e José conservarem Jesus puro e sem pecado. E Jesus permaneceu assim, pela instrução que teve do seu pai e de sua mãe. Que Deus nos abençoe. Possamos ser, assim, pais e mães que estejam sob o comando divino para a instrução dos nossos filhos nos caminhos do Senhor. Deus te abençoe, um abraço e até amanhã na lição de terça-feira. Obrigado por sua atenção.